Olá pessoal, bom dia! Vamos para a nossa videoaula. Como passaram o final de semana? Passaram bem? Espero que sim. Vamos lá iniciar. Peguei o livro de história na página 46 e vamos fazer a nossa correção. Vamos lá? Vocês têm que preencher esse texto com as palavras, não é isso? Vamos lá? No final da década de 1920, no Brasil, foi marcado por transformações na economia e na política. Na economia, o país foi afetado pelo quê? Pela crise econômica de 1929. Na política, houve o rompimento da política do café com leite. Após a eleição, os políticos derrotados iniciaram um movimento de revolta. Com o auxílio das Forças Armadas, os membros do movimento pressionaram Washington Luiz a deixar a presidência para Getúlio Vargas assumir. Na página seguinte, vocês têm que me mandar para mim no privado a importância da terra para os indígenas, certo? Me mandem, tá bom? Na página que a gente vai ver o conteúdo de hoje, a Era Vargas, vamos lá, iniciar hoje. Como seria esse governo de Getúlio Vargas? Vamos lá. O governo de Getúlio Vargas, ele durou de 1930 até 1945, né? Houve muitas mudanças sociais e econômicas, né? Ele ficou muito popular, o governo dele, mas também houve críticas, certo? Com essa permanência do governo dele. Houve muitas críticas. Nesse governo dele, durante todo esse período, né, do governo dele, houve 3 fases: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo, certo, gente? Hoje a gente vai estudar sobre o governo provisório, ok? Então vamos lá, né? Tá aqui o tempo que durou, né, o governo de Getúlio Vargas e as 3 fases do seu governo. Vamos ver só essa do governo provisório, ok? Vamos lá. Os primeiros anos de Getúlio Vargas, né, no governo, caracterizaram por seu esforço de manter-se no poder. Então, o objetivo dele maior era continuar na presidência. Nessa época, ele teve que fazer muitas coisas para poder continuar na presidência. Ele substituiu vários governantes da época que ele não gostava, que sabia que ia prejudicar ele, e aliou-se, né, a outros governantes, certo? Esforçou-se também para obter a aprovação de diversas camadas da sociedade brasileira. Então, todos esses fatores de permanência, né, na presidência do país possibilitou, né, ele continuar nessa presidência, certo, gente? Então, o movimento constitucionalista, né, retirou muitos políticos antigos de seus opostos e desagradou a maioria. A maioria deles ficavam em São Paulo, né? O estado que mais concentrava o número de políticos insatisfeitos com essas medidas. Muitos não gostaram. A insatisfação cresceu, levou os paulistas a se rebelarem e contra o governo federal em 9 de julho de 1932. Nessa data, em todo o estado, os opositores saíram à rua, né, dispostos a enfrentar as forças do governo federal. Ou seja, eles fizeram, né, muitas manifestações. Para quê? Entre os revoltosos estavam os militares, né, os operários, os estudantes e políticos. Eles queriam a elaboração de uma nova Constituição, né, a Constituição que eu falei no início, né, do texto aqui de vocês, que fala das leis, né? Então, eles queriam que o presidente elaborasse uma nova Constituição, ok? A nova Constituição de 1934, né, foi promulgada em 16 de julho de 1930 e garantiu o quê? Importantes direitos à população, como o ensino primário gratuito, voto secreto e voto feminino, salário mínimo e direito a férias para todos os trabalhadores, certo? Isso é o que queria,
né, nessa Constituição. Então, eles adquiriram, né, nessa Constituição essas leis, certo? Na página 51 da atividade de vocês, vocês vão responder, certo? Vão ler o texto todo e vão responder aqui as questões. Qual foi o principal objetivo do presidente Vargas no período anterior à elaboração da Constituição? Então, antes da elaboração da Constituição, qual era o objetivo dele? Né? Era o quê? Vocês sabem? Vão lá no texto, pesquisa e escreve. Observe o cartaz e faça o que se pede. Descreva a imagem. Vocês vão pegar essa imagenzinha que está ao lado e vão descrever tudo que vocês estão vendo nela, certo? Qual é a mensagem transmitida pelo texto? O que é que vocês acham? Qual é essa mensagem aí? Na terceira questão, colocar verdadeiro ou falso. Apesar de derrotados no conflito, a reivindicação dos paulistas foi atendida com a publicação da Constituição de 1934? Aí vocês vão escrever verdadeiro ou falso. O direito ao voto feminino garantiu que a maioria dos brasileiros pudessem votar? Vargas utilizou o período de elaboração da Constituição para fazer negociações? Então, assim, vocês vão ler o texto, certo, gente? Vão tentar responder essas questões, ok? Espero que vocês tenham entendido. E um beijo e até a nossa aula de amanhã, tá bom? Tchau!